Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Salmo responsorial, retirado do Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, dos versículos 44 ao 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Meditando a palavra de Deus. Até neste ponto do discurso do pão da vida, Jesus fala à multidão. A partir dos versículos imediatamente anteriores, João capítulo 6 dos versículos 41 e 43, ao evangelho que ouvimos, aparecem os judeus, mais precisamente os líderes judaicos, oponentes acirrados de Jesus. Em resposta à sua dureza de coração, falta de fé e conhecimento de Deus, Jesus se utiliza da metáfora do pão 5 vezes entre os versículos 48 e 51. Estes versículos são emoldurados e entremeados pela dupla afirmação: Eu sou o pão da vida, versículo 48. Eu sou o pão vivo descido do céu, versículos 50 ao 51.
Por duas vezes revelando-se como o pão que desceu do céu, Jesus estabelece a contraposição entre a vida e a morte. Em primeiro lugar, Jesus se contrapõe como o pão da vida ao maná que os antepassados judaicos comeram no deserto, mas morreram. Quem crer em Jesus, pão da vida, descido do céu, e dele comer, nunca morrerá. No segundo momento, aludindo à cruz e à Eucaristia, o Senhor apresenta-se como o pão da vida, dado para a vida do mundo, e para a vida de todo que nele crer. O pão é a sua própria carne, seu próprio corpo, doado, partido e dilacerado na cruz. Deus te abençoe e te proteja.